A questão 40 da prova de conhecimentos gerais da Unesp 2020 trazia uma questão sobre a construção de Brasília e o plano de metas de JK. O texto dizia o seguinte: a construção de Brasília pode ser considerada a principal meta do plano de metas. Para alguns analistas, a nova capital seria o elemento propulsor de um projeto de identidade nacional comprometido com a modernidade, cuja face mais visível seria a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Ao mesmo tempo, no entanto, a interiorização da capital fazia parte de um antigo projeto de organização espacial do território brasileiro que visava ampliar as fronteiras econômicas rumo ao oeste e alavancar a expansão capitalista nacional. Bom, vamos falar primeiro de algumas coisas sobre Brasília, né? De fato, existe toda uma questão da modernidade representada no projeto do Lúcio Costa, que é o urbanista, que faz o traçado planejado de Brasília. Já Oscar Niemeyer é o responsável pela arquitetura dos prédios, ou seja, pelo uso da arquitetura modernista. Essa ideia de uma cidade planejada e uma cidade que tem a arquitetura mais avançada de sua época é uma materialização do princípio republicano da ordem e do progresso. Isso foi levado a cabo por JK. A ideia em si de construir uma nova capital no interior do Brasil não é de JK. Isso já era previsto na proclamação da República, na primeira Constituição Republicana, em 1891. Existe um artigo que fala da demarcação de território e da construção de uma nova capital no interior, justamente para tirar a capital do Rio de Janeiro, que era uma cidade muito associada aos elementos da monarquia. Óbvio que isso não se processou tão rapidamente, mas acabou sendo realizado pelo JK e virou a grande marca de seu governo. Bom, mas o que a questão pede? O texto expõe dois significados da construção de Brasília durante o governo Juscelino Kubitschek. Esses dois significados relacionam-se, pois. Bom, então ele fala da modernidade da construção e da ocupação do interior do Brasil. São esses dois itens. Denotam o esforço da construção de um espaço geográfico brasileiro com o intuito de assegurar o equilíbrio econômico e político entre as várias regiões do país. Pode ser a ideia de desenvolver o interior, a ideia de desenvolver o centro-oeste, a ideia de povoar uma área que até então não era muito populosa. Pode ser. B. Demonstram o nacionalismo xenófobo do governo JK e sua disposição de isolar o Brasil dos demais países do continente americano. Jamais, JK não é xenófobo, inclusive é durante o governo JK que nós temos a entrada de diversas multinacionais no Brasil. Então, não é coerente dizer que o JK era defensor de um capitalismo xenófobo. Item C. Revelam a importância da redefinição do espaço territorial para a implantação de um projeto de restrições à entrada de capitais e investimentos estrangeiros. Bom, isso também não faz sentido, pensando que o JK viabilizou a entrada de várias multinacionais no país. Então, o item B e o item C são incorretos pelo mesmo princípio. D. Explicitam a postura antiliberal do governo Juscelino e sua intenção de implantar um regime de igualdade social no país. Bom, JK é aliado do capital internacional, então nós não podemos acusá-lo de ser antiliberal. E durante o governo do JK, o que há, na verdade, é um aumento da disparidade de renda, né? O governo JK, ele permitiu uma modernização do Brasil, uma ascensão de certos patamares da classe média urbana, mas isso não gerou igualdade social no país. E indicam o surgimento de uma expressão arquitetônica original e baseada no modelo de edificação predominante entre os primeiros habitantes do Brasil. Não, a arquitetura modernista de Oscar Niemeyer não é nem original do Brasil, ela é parte de um movimento que havia no mundo de arquitetura modernista e não tem relação alguma com processos construtivos dos indígenas brasileiros. Então, é a alternativa A, a alternativa correta.